Grupo não um pouco mais simples do que o do Botafogo? Ah, sim. E na prática, pro Inter de Miami e pro Porto também vai ser. No Mundial é igual excursão, sabe? Pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Quero saber, Ronaldão, onde que o Corinthians joga no Mundial? Boa tarde. Que isso? Sgarbi. Oi, sou eu. Vou falar com o Edu já, mas parou de secar? Não. Eu já avisei o Edu, acho que essa brincadeirinha dele acaba sábado. Copa é pra ganhar, passar de fase. Jogar bem essa ideia e golear, se for mais fácil ainda. Tem que passar. Se jogar mal contra o Botafogo e passar, ótimo. Jogar mal nas quartas de final e passar, ótimo, e vai avançando. Galera, teremos confronto brasileiro das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. No Mundial, Palmeiras e Botafogo vão brigar por uma vaga nas quartas de final. Vamos acompanhar aqui o pessoal do Jogo Aberto falando sobre a partida de ontem, já projetando também o próximo jogo do Verdão no Mundial de Clubes. Separei aqui um trecho legal para vocês. Já deixar os créditos ao canal oficial do Jogo Aberto, o link está aqui na descrição. Deixa seu like também para estar fortalecendo, se inscreva, ativa o sino, mas agora, bora pro vídeo. Abel Ferreira segue na competição. Esse é o calendário do Palmeiras na competição, ele tá no grupo A. 3 taca. O Palmeiras não... Taca. Tem um time acostumado com o Mundial, que é o Al-Ahly. Cadê o Corinthians e o São Paulo? O Al-Ahly Vai tá em jogar? todos os mundiais aí. Olha a pergunta, esse grupo não um pouco mais simples do que o do Botafogo? Ah, sim. E na prática, pro Inter de Miami e pro Porto também vai ser. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe? Pra Aparecida do Norte. É bate e volta. O Palmeiras tá empolgado. Antes, Ronaldão prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Eu quero saber, Ronaldão, onde que o Corinthians joga no Mundial? Boa tarde. Que isso? É o passaporte pro Edu ir lá visitar o Palmeiras. É meu nick, hein? Pelo menos eu vou, e você vai ficar? Vai ficar aqui no controle remoto, rapaz. Avante palestra. E eu vou te falar, o Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. O Palmeiras vai classificar em primeiro nessa fase de grupo. Olha! Né, e graças a Deus deu tudo certo. O palpite é o seguinte, a primeira fase só vai passar o Fluminense, velho. Alguns de vocês devem pensar que eu sou burro. Quais são os dois times desse grupo pra vocês que classificam? Boa pergunta. Palmeiras e Inter Miami. O Palmeiras passa em primeiro. A minha torcida não é nem aqui análise de futebol, é pra que Palmeiras e Inter Miami sigam nesse grupo. Eu fico todo contente nisso. Palmeiras e Porto passa. Palmeiras e Al-Ahly. Pra mim ainda Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto. Torcendo pro Palmeiras, mas algo me diz no ar que vai ser Al-Ahly e Porto. Palmeiras e Al-Ahly. Porto em primeiro, escreve aí. E o time do Messi em segundo. O Palmeiras vai ser o lanterna do grupo. Pode escrever. E o Corinthians? Lanterna do grupo. Passamos em primeiro, mais uns cofres para o clube. Só que eu anuncio, Brasil, que os secadores continuarão ligados. Em alta voltagem, eu conheço bem quem está aqui. Ninguém vai desistir das missões. Ninguém vai parar de pensar em certas coisas. Sgarbi. Oi, sou eu. Vou falar com o Edu já, mas parou de secar? Não. Eu já avisei o Edu, acho que essa brincadeirinha dele acaba sábado. Acaba, tá na cara que acaba. Você vai de John Textor? Eu vou sempre. Mas vale citar, né? E o cara, só pra deixar claro, 2 amiguinhos aqui ontem falaram que o Suárez não ia fazer nada, que o Suárez já tá aposentado, só eu pra falei ver a cara isso, de tonto dos dois aí hoje, tá? Falei. E errou, né? Pra variar. Não, pra variar não, o que eu erro pra variar? O Suárez é um craque Se de você bola. permitir, eu te explico. O Suárez é um craque A de bola. incompetência do Abel como treinador no primeiro tempo. Isso aí. Já estamos tendo uma DR. Não, mas agora tem uma coisa impressionante, né? O quê? O Palmeiras pode estar fazendo o pior jogo possível. Ontem, o nosso jogo do Palmeiras é horrível. Consegue empatar o jogo. É impressionante. E é um time que já demonstrou tanto poder de reação. Vimos naquele brasileiro lá que virou um 3-0 contra o Botafogo. Contra quem? Botafogo, aí ó, verdade. Mas deixa isso aí no passado.
Não, mas o Palmeiras tem um poder de reação que é impressionante. Eu sinto, e o Edu, o Cicinho, o Ronaldo, que estiveram em campo, assim, podem falar muito bem, mas que o Abel dá essa confiança pros caras, que é impressionante. Os caras em momento algum desistem. Ai, Deus, os caras não desistem. É, Estavam a tomando culpa é do 2-0 Abel. sem jogar nada. Não, o cara baita treinador. Tem que falar, é isso, cara? Ontem errou, mas feio. A confiança do time do Palmeiras é O que o impressionante. Evangelista até hoje, desde quando chegou no Bragantino, jogou com a camisa do Palmeiras. Fala um jogo bom que o condiciona para ser titular contra a equipe do Inter Miami. Outra aí coisa, a diferença... você pegar o Martínez, que é um jogador de contenção, marcação, que estava muito bem no time, não pôr ele para jogar. Ele errou. Entendo o Roque, entendo o Roque Júnior não jogar. O Roque Júnior. Eu não entendo o Vitor Roque não jogar. Eu entendo ele não jogar. Entendo o Flaco Lopes entrar. Entendo o Marcos Rocha na lateral direita. Eu critiquei tanto o Giai. Entendo, mas no meio de campo ele arrebentou. A equipe do Inter Miami, ele teve tudo que ele queria. O que ele queria? Espaço pra jogar. E jogaram. Messi sem marcação, Luizito Soares sem marcação, o Fux. Na moral, tá aqui um zagueiro. Tá aqui um zagueiro, ó. Tá aqui um zagueiro. Zagueiro Vem bom. cá. É bom. Onde passou foi campeão. Levantou taça, tá com o braço inchado, tanto levantar troféu. Fala aí uma pergunta pra você. Você daria o bote que deu no Soares? Não. Ou você cercaria? Cercaria. Então você me desculpa. Dá uma segurada, Deixa eu te falar uma coisa pra você, só pra concluir, não fala mais nada do Palmeiras. Por favor, O Abel errou, fica na sua, Ronaldo, seu careca. O Baleia. O Abel errou. Não, hoje, porque eu tô transmitindo o jogo, eu não acreditava no que eu tava vendo. O Abel errou feio na montagem do time. Mas você não acha que no segundo tempo ele se recuperou? Não, no segundo não, Renata. Quem escala errado, a tendência é acertar. Sabe quando escala errado e o cara sai como herói? Não. E outra, e na coletiva vai. Eu jogo pra ganhar. Não ganhou. Ele empatou. Mais uma vez ele falou, eu jogo pra ganhar. Classificou e mais em primeiro. uma vez não ganhou. Classificou em primeiro, Renata, porque o time teve uma força de vontade. Ulisses aberto, 7 minutos. Ele montou errado o time. O Abel errou e errou feio. E ele tem que assumir isso. Ele não tem que ficar dando desculpa em coletiva. Vamos pegar o Botafogo, tem um grande investimento. 500 milhões o Palmeiras gastou com o elenco do Palmeiras hoje. 500 milhões. E agora quer jogar no Barueri. Pronto, falei. Não preciso falar mais no programa. Fato é que agora um brasileiro é certo que estará nas quartas e outro eliminado. Essa é a situação de momento, Edu. Renata, o que a gente viu ontem, a questão que se preocupa muito, a questão foi da postura dos atletas. É claro que o Abel sim tem responsabilidade, né, da escalação e tudo, mas a postura dos atletas ontem dentro do campo foi uma coisa que há muito tempo eu não via no Palmeiras. O que é mais forte do Palmeiras? É a marcação, é não dando espaço, é preenchendo o meio, compactando. Ontem a equipe toda estava espaçada. O gol mesmo que o Palmeiras tomou primeiro, tomou gol de contra-ataque. Há muito tempo o Palmeiras não tomava um gol de contra-ataque. Então, eu vejo mais foi a postura dos atletas dentro do campo que proporcionou isso para o Inter Miami. Agora, eu entendo também que no segundo tempo, a vontade, o acreditar até o final, isso já é implementado pelo Abel. É você ter resiliência até o final. E o time do Messi cansou também, tudo bem. Cansou mesmo. Jogou com o time Renato, o Palmeiras pegou um time ruim e master. Mas e aí? Faz parte cansar também. E o Palmeiras também foi em cima, foi feliz e empatou o jogo. Eu acho que a gente também tem que ressaltar isso. Agora, eu acredito que contra o Botafogo, o Palmeiras não vai apresentar novamente o futebol que apresentou. O Palmeiras, só pra concluir que o Ulisses, nossa senhora, mas o Palmeiras foi o pior brasileiro. O Palmeiras foi o pior brasileiro na fase de grupos até agora. Foi o pior em relação, na minha opinião, ao desempenho, que o Porto se mostrou um time fraquíssimo, e em relação ao resultado também. O Palmeiras foi o pior brasileiro. Agora resta ver. Mas não adianta nada agora, cara. Agora que vamos ver. Agora não adianta. Então mata-mata não muda nada. Tá bom. Não, a fase de grupos não muda nada. Só que tem um detalhe, Marco Aurélio Cunha. Nem achei que foi o melhor jogo dele na competição, mas um time que tem um Messi por si só, independentemente da idade, exige cuidado, porque ele mostrou isso contra o Porto, que ele pode definir. Claro. Só que o Soares, que não tinha aparecido ainda na competição, resolveu fazer gol. O Miami não é melhor que o Palmeiras, mas teve vontade, organização. O Mascherano preparou a equipe, que até depois do segundo tempo, o Palmeiras poderia ter virado o jogo, poderia ter terminado 3-2. Mas eu acho que tem o mérito do Miami, que para muitos não era o favorito para se classificar. Renata, o Miami deu um show do Palmeiras ontem. Chegou a ficar com posse de bola de quase 3 minutos. O toque de bola, o espaço que o Palmeiras permitiu do Messi, do Soares, foi absurdo. Eu diria mais, não foi o Palmeiras que empatou, conseguiu empatar. Foram a saída dos melhores jogadores do Miami que permitiram ao Palmeiras uma reação. A hora que perdeu o Redondo, a hora que saiu o Soares, o Segovia, a hora que o Inter Miami se enfraqueceu nas substituições, o Palmeiras cresceu com as substituições.
Foi muito mais o cansaço do Miami, porque o toque de bola era brilhante. O que o Messi fez ontem, o Brusquet, pelo amor de Deus. Os passes do Suárez, né, doutor? Os passes do Suárez, a assistência que ele deu. Então, quem eu vi ontem foi o Inter Miami, me desculpe. Eu vi o Palmeiras reagir quando o Inter Miami substituiu, talvez crendo que já pudesse ter o resultado na mão. E, claro, a resiliência, a força dos jogadores. Agora, taticamente, tecnicamente, o Inter Miami foi muito superior e o Palmeiras ficou devendo muito, muito nesse jogo. Que coisa, Capelanes, inesperado, hein? Até pela evolução que o Palmeiras vinha apresentando no campeonato. Sim, eu vou falar uma coisa aqui, meia culpa, acho que a gente tem que evoluir todos os dias, né? Às vezes eu involuo, mas hoje eu vou tentar evoluir. Eu acho que a imprensa brasileira como um todo menosprezou o Inter Miami. Até por a gente não acompanhar tanto. O Master do Messi. Mas até pelo fato, os caras não são ruins, não. Os caras não são ruins, não. Os caras têm qualidade, eles sabem jogar, não à toa avançar na próxima fase, num grupo que era equilibrado. E assim, o que me chama a atenção é que o próprio Abel Ferreira, muitas vezes ele dá umas alfinetadas à imprensa. Vocês não são treinadores, vocês não têm que falar e tal. Mas ontem o mundo, se você perguntar para um dálmata ontem, o que o Palmeiras tem que fazer para neutralizar esse Inter Miami? É neutralizar o meio-campo. Ele deixou o meio-campo aberto, velho. Ele deu o meio campo pro Inter Miami, sem o Aníbal, sem o Martínez, e só com o Rios, o Evangelista que tá pesado também, não tem esse poder de marcação que nem os outros, ele deixou Inter Miami, venha, domine o meio campo, tenha posse de bola, deixa o Messi criar. Em que planeta que alguém ainda, com o Messi, mesmo velhinho, um craque, gênio que é, você dá espaço para um jogador desse? Em que mundo que o Abel Ferreira dá uma sequência pro Rafael Veiga num jogo decisivo, e não o Maurício? Em que mundo que o Abel Ferreira tá? Que é um baita de um treinador, mas ontem escalou mal, demorou pra mexer. E outra coisa, eu não vejo tão mérito assim no Abel Ferreira, porque o Palmeiras, a resiliência. O Abel Ferreira ele só foi mexer no Palmeiras quando tomou o 2-0. Então é treinador da derrota. É muito fácil você mexer no time quando você toma 2. Quando tava perdendo por 1, é o treinador da derrota. Tem muito treinador que é assim. Não que ele seja um derrotado, longe disso. Mas tem treinador que quando ele vê a derrota se aproximando, ele começa a mexer. Do que aquele treinador que antevê. Não, tem treinador que antevê. Tem treinador que vê o time perder de 2-0. Não. Isso, mas era óbvio que ia tomar o 2-0. Você tá vendo o time perder e você não mexe. Tem treinador que no 0-0, Edu, você sabe melhor do que eu. Tem treinador que no 0-0 vê que a batata vai assar e começa a mexer no time. O Abel esperou, tomou o 2-0 pra depois ter que chegar atrás. Se você não mexe no time e você perder, sabe o que você é? Você é burro. Tá, mas você poderia ter mexido no 1-0. Aí você fala assim, ele não mexeu, então ele é burro. O Palmeiras teve o pior desempenho da temporada ontem no primeiro tempo. E ao invés de ele voltar com mudanças, postura, jogadores, taticamente, ele volta com a mesma base, com o mesmo jeito de jogar, dando meio campo pro Inter Miami. Ontem o Abel foi pardal. Pardal! Não, mas no intervalo ele pôs o Maurício no lugar do Veiga. Porra, depois do 2-0 até eu. Sim. Pergunta pro Peixe Beto, ele também coloca, pô. Mas assim, muito espaço. Foi assustador, Renato, assustador. Ele mesmo falou que foi violento, né, o resultado. Everton Guimarães, fato é que o Porto decepcionou muito nesse grupo. O Al-Ahly, que muita gente esperava alguma coisa, também não aconteceu. E o Inter Miami fisga a segunda vaga e o Palmeiras, mesmo ontem aos trancos e barrancos, acabou se classificando em primeiro e agora segue, vai jogar. O que seria pior para o Palmeiras? Jogar com o Botafogo ou com o Paris Saint-Germain, hein, Everton? Essa jaquetinha faz sombra em BH, hein? Então, Renata, ele... Na verdade, acho que o PSG, num mata-mata, né, seria obviamente muito mais complicado. O que não quer dizer que o Botafogo será uma baba do boi cansado. Não é isso que eu estou dizendo. Ontem o Abel disse uma coisa e é exatamente o que ficou claro para todos nós, né? Não tinha como o Palmeiras ser pior no segundo tempo do que foi no primeiro. E que bom que ele tem banco, né? Para ele pegar Maurício, Vitor Roque, Paulinho, colocar no jogo e os caras mudarem o jogo. Porque era nítida a possibilidade de queda física, como acontece quase sempre com o Inter Miami, que tem um time, que seus principais jogadores, é que o Messi é um ponto fora da curva, mas seus principais jogadores têm idades mais avançadas e sentem. Num jogo mais movimentado como foi o do segundo tempo, o Inter Miami sentiu. Agora, ontem o primeiro tempo foi de um Palmeiras que poucas vezes eu vi na era Abel Ferreira, que é um time displicente e muito desorganizado defensivamente. E aí passa muito pelo que o Capelanes falou, do espaço que deram no meio campo. E outra coisa, a linha de frente do Palmeiras, se ela não der combate, ela não dificultar a saída de bola do adversário, e se deixar o Messi desfilar, o Messi desfilou em campo, sabe? Parecia que estava no Miami Fashion Week.
sabe? Tranquilo, ninguém morde no cara. Deixa dominar, virar e etc. Ninguém faz uma falta no Messi. Como é que o Suárez pega uma bola, para com um joelho, parte para cima de 3 marcadores, passa pelo Fux. Ô Fux, falta é recurso do jogo, Fux. Não tem condição. Então essa displicência e essa desorganização defensiva custaram ao Palmeiras um aperto desgraçado que foi mudado no segundo tempo. Que bom que tem banco. E outra coisa, para fechar, tô vendo muita gente aí questionar o Palmeiras lá no Mundial. Coerência com o que eu sempre falo. Copa é para ganhar, passar de fase, jogar bem essa ideia e golear se for mais fácil ainda. Tem que passar. Se jogar mal contra o Botafogo e passar, ótimo. Jogar mal nas quartas de final e passar, ótimo, e vai avançando. E é assim que tem que ser. Que duelo, hein? Botafogo e Palmeiras. Já estamos projetando isso tudo, não é? É isso, torcedor do Verdão, pessoal do Jogo Aberto. Um trecho para vocês aí do debate, falando sobre a partida de ontem. O empate do Palmeiras contra o Inter Miami, estava perdendo 2-0, mas buscou o empate, avançou, né, na liderança do grupo e vai pegar o Botafogo nas oitavas de final. O Palmeiras, quando estava perdendo ali, estava em segundo lugar, estava pegando o PSG. Entre os dois times, né, Botafogo e PSG, eu acredito que a maioria ia escolher pegar o Botafogo. O PSG é um time bem melhor do que o Botafogo. Apesar do Botafogo ter vencido o PSG, mas o PSG atropelou o Atlético de Madrid e o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid. O futebol tem essas coisas. Mas tem tudo para ser um grande jogo, Palmeiras e Botafogo, dois times que já se conhecem muito bem nos últimos anos. Vem travando ali uma rivalidade. Aconteceu em 23, o Brasileiro, onde o Palmeiras tirou o título do Botafogo. Em 24, o Botafogo foi o campeão brasileiro de Libertadores. E a rivalidade aí tem aquela, de vez em quando também tem alguma alfinetada ali da Leila, do Textor na Leila. Então tem tudo para ser um duelo aí, um jogo bem interessante. E o Palmeiras vai em busca da classificação para as quartas de final. A certeza que a gente tem é que vai ter um brasileiro nas quartas de final do Mundial de Clubes. Ou Palmeiras ou Botafogo. E a gente torce, né, para que seja o Palmeiras, que o time faça um bom jogo, não cometa os erros, os vacilos que cometeu contra o Inter Miami. Tem que prestar bastante atenção, entrar ligado, porque o jogo de ontem foi uma partida muito ruim, né, bem abaixo do Palmeiras. Mas eu concordo com as palavras do Everton Guimarães, né? Copa é para classificar e o Palmeiras fez a sua parte, se classificou e agora o foco total é essa partida contra o Botafogo no próximo sábado, 1h da tarde. Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.